Seika era um exorcista superpoderoso que foi assassinado. Ao reencarnar, decidiu ter uma vida chata e organizada como a sua, mas ao descobrir que a heroína era má, resolveu acabar com ela e seus inimigos por pura diversão. Ele reencarnou num mundo com um fluxo de magia totalmente diferente. Embora seu novo corpo não tivesse poder mágico, era abençoado com uma imensa energia espiritual. Todas as manhãs, Seika recolhia folhas e usava suas artes de exorcista para criar Shikigami, dando vida a ratos e corvos para servi-lo. Enquanto isso, seu meio-irmão Glee o intimidava constantemente por ser um bastardo inútil. Mesmo quando Seika implorava para ele parar, Glee o agarrava pela gola e erguia o punho. Mas um dia, os corvos que Seika havia criado atacaram Glee de repente. Quando Luffy correu para espantá-los, notou que os corvos ignoravam Seika completamente, o que o fez suspeitar de algo estranho sobre seu irmão mais novo. Neste novo mundo, Seika era evitado por ser filho de uma amante, tratado como um pária pela própria família. Ainda assim, ele suportava em silêncio, passando os dias trabalhando nos campos, preparando papel para criar mais talismãs e aprimorando suas artes espirituais. Seika sabia que devia ter sido Glee, mas quando gritou para Ifa voltar ao trabalho, ele lembrou a Seika que nunca teria um escravo, já que um perdedor sem magia como ele jamais conseguiria entrar na Academia Imperial de Magia de Lodônia. No entanto, Blase apareceu e ordenou a Gly que voltasse às suas aulas de magia. Enquanto se afastavam, Seika perguntou ao pai se poderia se juntar a eles. No campo de treinamento, seu irmão mais velho, Luffy, lançou um vórtice que perfurou a pedra, enquanto Gly liberou uma bola de fogo para carbonizá-la. Gly ficou feliz que Seika se envergonharia na frente do pai, mas enquanto Seika empunhava a varinha e lembrava seu voto de esconder seu poder nesta vida, percebeu que os fortes sempre exploravam os fracos, então ativou suas artes exorcistas. Todos ficaram chocados, pois ninguém jamais havia lançado uma bola de fogo azul antes, então Gly levou o crédito e disse que sua magia devia ter permanecido na varinha. No entanto, quando Seika perguntou ao pai se poderia aprender magia, Blaze disse que era inútil treinar um mago sem talento. Pelos 4 anos seguintes, Seika começou a aprender a língua do mundo enquanto espionava secretamente seus irmãos, mas Blaze continuava a se perguntar se ele era meio demônio. Quando Seika completou 11 anos, lembrou-se das 7 divindades que havia selado e estava finalmente pronto para invocar seu servo menos ameaçador para este mundo. Uma porta antiga materializou-se diante de seus olhos, e uma garota atraente surgiu, embora Seika não a reconhecesse. Quando ela pulou nele, percebeu que era definitivamente a boba Yuuki, mas se perguntou por que ela não era mais uma mulher bonita. Percebendo que seu poder espiritual devia estar mais fraco neste corpo jovem, ela jurou servi-lo para sempre. Seika revelou que estava apenas testando as habilidades do portão dimensional neste mundo, e enquanto tentava selá-la, ela se transformou numa pequena raposa, jurando que nunca mais o deixaria. Na manhã seguinte, Glee começou a gritar com Ifa por derrubar água em suas roupas. Enquanto a repreendia, disse que estaria disposto a perdoá-la se ela fosse ao seu quarto e prometesse educá-la sobre o que significava ser uma escrava. Quando Seika disse a Glee para parar de abusar dela, ele tentou socá-lo, mas Seika bloqueou o ataque. Glee o encarou antes de se afastar, dizendo que ele estava brincando com a própria vida. Assim que Glee se foi, Seika disse a Ifa para nunca ir ao quarto dele, e ela prometeu que não iria. Então Ifa pediu que ele a seguisse para fora, mostrando-lhe um bebê Ivy moribundo. Ele pediu que ela se virasse para esconder seus poderes. E depois de puxar um fio de cabelo e infundi-lo com seu talismã, o Shikigami foi sacrificado para curar o Vaporeon. Ifa ficou chocada por ele conseguir usar magia, já que havia nascido sem mana. Quando ele pensou que ela também poderia estar escondendo uma habilidade secreta, ela disse que não era como se pudesse ver espíritos ou algo assim. No entanto, ele revelou que também conseguia ver os espíritos, mas suspeitava que ela pudesse ver algo ainda maior que ele. Curiosa, ela revelou que ele havia descoberto o segredo que sempre escondeu: sua capacidade de ver os elementais no mundo. Ela explicou que era estranho, pois todo elemental parecia evitá-lo, e embora ele não soubesse o motivo, percebeu que ela era capaz de controlá-los, algo que ele nunca conseguiu dominar em sua vida anterior. Percebendo que finalmente havia encontrado a pessoa que procurava, ele perguntou se ela gostaria de aprender magia. Ativando seu Shikigami, ele invocou uma bola de fogo no ar. Ela nunca havia tentado usar magia antes, então pediu educadamente para a bola de fogo desaparecer. Quando não obedeceu, ela tentou implorar para a bola de fogo ir embora, mas então gritou que ninguém sentiria falta daquela coisa feia, fazendo a chama desaparecer. Seika percebeu que teve sorte de encontrar alguém que pudesse dissipar magia e pediu que ela mantivesse seus poderes em segredo entre eles. Ao longo das semanas, ele a treinou até que ela conseguisse controlar o fluxo de sua própria mana. Com o passar das estações, eles continuaram seu treinamento juntos até que ela finalmente conseguiu dominar a arte de dissipar magia. O 12º aniversário de Seika chegou, mas ao contrário do irmão, ele não recebeu presentes nem bolo, e nem mesmo o pai estava lá. Embora já estivesse acostumado ao maltratamento, Gly chamou Seika, dizendo que iriam treiná-lo, pois como sua mãe era um amante, o único caminho para seu corpo fraco era se juntar ao exército. Nesse instante, uma criada gritou que um monstro enorme havia aparecido e estava indo direto para a mansão. Ao ouvir isso, Seika revelou que ele já estava nas proximidades. Enquanto o tritão ancião destruía a árvore ali perto, Glee fugiu para salvar sua vida patética e inútil, enquanto Luffy tentava ordenar às criadas que evacuassem para a mansão. Ele viu que Seika estava correndo na direção oposta. Ao mesmo tempo, o ancião estava prestes a devorar Ifa. Mas antes que Seika pudesse invocar seu talismã para salvá-la, ela ativou os elementais e incinerou a besta.
Assim que ela estava segura, ele ordenou à besta que o seguisse, e enquanto ele saltava para o céu, todos os servos da mansão começaram a observá-lo. Ele então lançou um feitiço de veneno, e as veias dentro do corpo da criatura começaram a absorver o veneno, mas ele havia secretamente completado sua domesticação, deixando seu irmão se perguntando como ele o derrotou com um único ataque. Todos acreditaram que ele era incrivelmente poderoso. Então ele acenou de volta, feliz que tudo havia saído conforme seu plano. Desde sua reencarnação nessa segunda vida, ele seria astuto e finalmente alcançaria a felicidade que desejava. Blaze havia testemunhado a batalha e decidiu fazer um banquete em homenagem ao seu filho adotivo e legítimo. Embora a atenção enfurecesse Gly, Blaze ainda desejava recompensar Seika por defender a mansão. Quando perguntado o que desejava, Seika pediu permissão para se matricular na Academia Imperial de Magia de Lodonia. Blaze concordou, e Seika então pediu que Ifa fosse autorizada a acompanhá-lo como sua serva. Blaze objetou, alegando que ela não tinha mana, mas Seika disse para ele ficar quieto e apenas observar. Entregando sua varinha a Ifa, Seika a instruiu a lançar um grande feitiço de chamas. Comovida por sua devoção e seu desejo de ficar ao lado de Seika para sempre, Ifa despertou os elementais de fogo ao redor. Enquanto ela entoava o encantamento, uma enorme labareda irrompeu do lado de fora da janela, iluminando a noite. Virando-se para o pai, Seika perguntou se ele estava satisfeito. Blaze, agora convencido, concordou em matricular os dois. No entanto, Gly protestou com raiva, dizendo que isso violava a tradição da família que proibia dois irmãos de seguir o mesmo caminho. Blaze respondeu que suas tradições seriam de fato mantidas, enviando Gly para se juntar ao exército. Ele então repreendeu Gly por desperdiçar seus anos em má companhia, enquanto Seika treinava diligentemente todos os dias. Incapaz de aceitar o insulto, Gly desafiou Seika para um duelo, declarando que, se perdesse, Seika seria banido de casa. Embora Blaze dissesse que ele poderia recusar, Seika aceitou sem hesitação. O pai deles concordou em supervisionar o duelo sob a condição de que nenhuma espada real ou magia de nível médio fosse usada. Mais tarde, enquanto Seika criava mais talismãs em preparação, Luft o visitou, desculpando-se por chegar tarde para desejar-lhe feliz aniversário e presenteando-o com uma caneta de vidro. Ele admitiu que se arrependia de não ter sido mais gentil ao longo de suas vidas, mas expressou orgulho de como seu irmão havia crescido. Então, pediu que ele pegasse leve com Gly, pois sabia que Seika era mais forte que todos eles. Sob as duas luas, Yuki zombou que o presente de Luft era inútil, mas Seika disse a ela que quem era inútil era ela. No entanto, ele percebeu que algo estava errado e ordenou que ela se escondesse. A janela explodiu, e quando ele olhou para fora, viu Gly no campo gritando que o duelo deles havia começado. Enquanto se enfrentavam, Gly acreditava que Seika só havia derrotado o monstro por sorte. Querendo lutar até a morte, ele abandonou as condições do pai e invocou um sigilo mágico, lançando um feitiço de chamas para incinerar seu irmão. Ele pensou que seu feitiço era muito mais forte do que o de sua escrava inútil, mas Seika disse que nunca poderia ser comparado às chamas de Ifa. Chocado por ele ainda estar vivo, Gly invocou um feitiço de vento para perfurar seu irmão, mas uma barreira de magia de luz o protegeu. Seika então pegou seu talismã enquanto Gly começava a liberar todos os seus feitiços. Naquele momento, Seika ordenou a Gly que ele estava proibido de se mover, congelando todos os seus neurônios antes de torcer o talismã e quebrar seu braço. No entanto, Seika revelou que Gly estava apenas sentindo a dor. Quando Gly se perguntou quem Seika realmente era, ele decidiu aceitar aquelas palavras como rendição. Naquele momento, ele curou o braço do irmão, deixando-o desabar no chão. Enquanto Seika olhava para seu rosto inútil, lembrou-se de Gly o chamando de sortudo por derrotar o tritão ancião, mas ele achou aquilo hilário. Afinal, ele estava se preparando há 6 meses para invocar sua segunda divindade divina. Um ciclope massivo, Nuto, entrou no reino e correu em direção a Seika, declarando que estava feliz em servi-lo mais uma vez. No entanto, Yuki lembrou a Nuto que ela foi a primeira que ele havia invocado. Seika então pediu ao Ciclope para seguir seu Shikigami montanha adentro e levar o Tritão Ancião para suas florestas. Ele havia atraído propositalmente o Tritão Ancião para a mansão para que todos reconhecessem seu poder, permitindo-lhe frequentar a Academia de Magia em vez de Gly. No entanto, Yuki se perguntou por que ele estava criando planos tão complicados, especialmente quando poderia ter tudo o que quisesse num mundo cheio de humanos fracos. Seika então a lembrou que aqueles humanos fracos foram os que o mataram. Nessa segunda vida, ele desejava se tornar um deles, já que seu caminho para o poder absoluto apenas o havia lançado numa solidão isolada. Quando a primavera finalmente chegou, Luffy desejou que seu irmão ficasse seguro. Depois que Ifa bocejou, Luffy se perguntou se ela havia ficado acordada a noite toda, então Seika revelou que ela estava trabalhando duro em algo em seu quarto a noite inteira. Enquanto a carruagem começava a se afastar, Seika decidiu recompensá-la por estudar. Ela prometeu que o guardaria com carinho e ele revelou que aquilo atrairia os elementais para ela, pois ele queria que ela se tornasse a elementalista mais forte possível. Olhando pela janela, ele percebeu que já haviam chegado à Academia de Magia e se perguntou como o tempo havia passado tão rápido. De volta ao seu escritório, Blaze percebeu que Seika já devia ter chegado e lembrou-se daquela noite tempestuosa quando um assassino misterioso lhe entregou o filho de seu irmão. Mas Blaze se perguntou se seu irmão realmente havia morrido depois de desaparecer no continente demoníaco. Seu filho era um dos únicos humanos nascidos com cabelos e olhos pretos, então Luffy manteve distância, enquanto Gly o via como um inimigo. Blaze se perguntava se ele era um demônio, pois conseguia invocar bolas de fogo azuis sem possuir magia alguma, e havia usado veneno no Tritão Ancião, algo que nenhum humano jamais fizera antes.
Blaze sentiu-se culpado por enviar Glai para o exército, mas percebeu que se Seika testemunhasse os horrores da guerra, ele poderia se tornar o próximo rei demônio que erradicaria a humanidade, em vez do herói que a salva. Assim que chegaram ao dormitório de Seika, ele revelou que o quarto de Ifa seria ao lado do dele. Essas palavras a entristeceram, pois ela pensou que poderia ir ao quarto dele à noite. Ao ouvir isso, ela saiu correndo e chorando, e Yuki ficou brava porque a escrava inútil não sabia o seu lugar. Quando Seika se perguntou o que ela queria dizer, Yuki revelou que Ifa estava apaixonada por ele, e queria que ele a usasse como escrava para realizar suas fantasias. Ao ouvir essas palavras, Seika percebeu que realmente nunca entenderia como as garotas pensam. Yuki disse para ele estudar ou teria dificuldades, mas ele percebeu que Ifa poderia tornar outra coisa difícil. Na prestigiada Academia de Magia, ele notou que uma misteriosa poça de mana estava se acumulando. A examinadora, professora Karin, chamou a todos para avaliarem seus níveis de mana. Quando foi a vez de Seika, a professora Karin pediu que ele colocasse a mão na esfera de cristal, explicando que ela brilharia branco se ele tivesse aptidão para todos os elementos, embora isso nunca tivesse acontecido antes. Este era o sistema mágico do mundo, onde havia 4 elementos primários para conjurar, mas também existiam magia de luz e sombra, semelhantes à magia que ele havia inventado em sua vida anterior. Enquanto Ifa infundia sua mana na esfera, a professora Karin descobriu que ela tinha aptidão para a magia de vento e fogo. Mas quando foi a vez de Seika, nada apareceu. Então a professora Karin pensou que ele poderia ter magia de luz. Ou... Ela estendeu a mão para a esfera. Um feixe de luz branca cegou todos os candidatos. Quando ela se afastou, eles perceberam que ela havia dominado todos os 4 elementos. Seika ficou chocado ao vê-la, pois, embora seu cabelo fosse de uma cor diferente, ela era a mesma pessoa que ele conhecera muito de perto em sua vida passada. Naquela noite, a princesa Fiona ficou preocupada, e ao mesmo tempo, o Lorde Demônio interino deu uma única ordem ao seu general Gallius para esmagar o herói. No dia seguinte, depois que Seika completou o exame escrito, ele notou a Mu treinando com uma espada e se perguntou o quão forte ela realmente era. Nos campos de treinamento, o examinador acadêmico, o professor Cordell, anunciou que agora avaliariam o poder elemental de cada aluno, um por um. Enquanto os alunos demonstravam suas habilidades, Seika observou que Mose só conseguia usar um único elemento e nenhum com muita força. Quando chegou a vez de Ifa, ela deu um passo à frente e lançou um feitiço de chamas. A explosão foi tão intensa que quase carbonizou a pedra de teste. Todos ofegaram, espantados que ela pudesse conjurar sem um encantamento. Mas Ifa calmamente disse que ainda não havia terminado. Nem Seika tinha ideia do que ela estava planejando. Ela ergueu sua varinha novamente, conjurando um feitiço de vento tão poderoso que a pedra simplesmente desapareceu. Enquanto ela se desculpava por destruir o alvo, Seika achou a magia dela incrível e ficou comovido com sua dedicação, percebendo que ela havia praticado em segredo. Finalmente, foi a vez de Seika. Ele conjurou uma bola de fogo azul brilhante que queimou o alvo, chocando a todos. Analisando a pedra, ele notou que era feita de granito e decidiu fundir os elementos terra e metal para realizar um feitiço de cristalização que estilhaçou o alvo completamente. Até mesmo o professor Cordell admitiu que nunca havia testemunhado algo assim. Seika, no entanto, desculpou-se, alegando que seu feitiço era uma técnica secreta, sabendo que nunca poderia revelar a verdade de que ele não estava realmente usando magia. Aproximando-se do próximo alvo de água, Seika invocou um Shikigami de água invisível e o infundiu com a energia das sombras, liberando uma torrente que congelou todo o campo. Satisfeito por já ter ido longe demais, ele encerrou sua demonstração. Ifa riu orgulhosamente dizendo que tinha sorte de ter o mestre mais forte vivo. Ao pôr do sol, o professor Cordell ficou sem palavras, perguntando-se como alunos com tão baixa aptidão mágica haviam liberado os feitiços mais poderosos da história da academia. No entanto, ele sabia que isso era apenas o começo, pois em algum lugar havia alguém ainda mais forte, um prodígio que havia dominado todos os tipos de magia em tenra idade. A professora Karin percebeu que ela poderia ser a heroína, a destinada a nascer quando o Lorde Demônio revivesse. Os resultados do exame foram finalmente anunciados, e quando Seika procurou por seus nomes, Ifa implorou para ele não a abandonar, pois ela havia falhado. Mas ele viu que estava em terceiro lugar na lista, enquanto Ifa estava classificada ainda mais alto que ele. Ele a parabenizou, embora estivesse chocado por ela tê-lo superado no exame prático. No topo da lista estava A Miu, e Seika percebeu que ela era a única pessoa que ele sempre procurara. Vários dias após o anúncio, um convite foi enviado a todos que haviam se matriculado na Academia de Magia. Ifa se perguntou se sua saia estava muito curta, mas Seika disse que não, porque ele queria que fosse ainda mais curta. Enquanto caminhavam para a cerimônia de entrada, Seika sentiu magia negra vindo de trás dos arbustos. Ifa percebeu que algo estava errado, pois notou elementais das trevas escondidos lá dentro. Depois de caminhar mais fundo na floresta, eles encontraram um sigilo demoníaco, embora Ifa achasse que era maligno. Seika disse para ela ignorá-lo, já que pertencia à escola, tudo isso enquanto liberava secretamente talismãs invisíveis para monitorar a área. Dentro do salão, quando a cerimônia de entrada começou, a Mu subiu ao palco e anunciou que seria a representante dos novos alunos. Ao mesmo tempo, o círculo mágico do lado de fora se iluminou, e Seika sentiu monstros se aproximando do salão.
As portas explodiram de repente e demônios menores apareceram diante de seus olhos. Os estudantes inúteis entraram em pânico e começaram a fugir, mas Seika notou que os demônios estavam procurando por alguém entre eles. Quando um dos demônios tentou matar uma garota, Armil apareceu para salvá-la. Enquanto ela desviava do ataque do demônio, lançou feitiços de vento pelo corpo dele e gritou para os estudantes nojentos saírem do seu caminho. No entanto, Seika percebeu que os demônios eram muito lentos e suspeitou que estavam sendo controlados à distância. Escaneando o exterior, ele encontrou o conjurador escondido na floresta. Ele disse a Ifa para usar sua magia para correr e se esconder se as coisas ficassem perigosas, então se teletransportou, deixando seu talismã para trás. Em pouco tempo, ele começou a caminhar em direção ao demônio recitando um poema. Rosas são vermelhas, violetas são azuis. Sua mãe é uma gorila feia que pertence ao zoológico. Enfurecido e querendo acabar com ele imediatamente, o demônio invocou demônios menores de um portal. Enquanto ele os comandava para atacar, Seika lançou um feitiço de atração gravitacional, aniquilando os monstros diante dele. Quando o último congelou sob um feitiço protetor, Seika abriu um portal sob ele e o selou dentro de outro reino. Percebendo que Seika podia usar magia de teletransporte, o demônio se preparou para lutar a sério. Ele invocou espadas de portais menores e se apresentou como um demônio de metal que controlava os elementos fogo e terra. Quando Seika tentou lançar um feitiço, Gallius o extinguiu instantaneamente, alegando que nenhum de seus feitiços funcionaria nele. Enquanto Seika acendia talismãs de papel, Gallius se protegeu das chamas, mas quando ele invocou mais papéis, Gallius os queimou instantaneamente. Buscando eliminá-lo, Gallius arremessou uma espada, e embora Seika a desviasse, a lâmina cortou seu rosto e ele percebeu que ela havia sido teletransportada de volta. Gallius declarou que podia usar magia de teletransporte negro. Ele lançou uma chama em direção a Seika, mas enquanto Seika saltava para longe, Gallius se materializou atrás dele e cortou seu braço naquele instante. No entanto, como Seika conseguiu sobreviver ao ataque, ele começou a se perguntar por que Gallius espionava os alunos pelos olhos dos demônios menores. Gallius revelou que estava procurando o herói para cumprir a profecia divina da reencarnação do Lorde Demônio. Ele continuou dizendo que já havia encontrado, mas percebendo quem ele visava, Seika se moveu, porém Gallius lançou uma dúzia de espadas para eliminá-lo. Seika as evitou e saltou sobre outra, mas as lâminas duplas de Gallius o fatiaram ao mesmo tempo. Com um único golpe, Gallius o enviou para a vida após a morte, acreditando que Saika estava morto. Gallius se virou, preparando-se para procurar Amu, mas o som da voz de Saika recitando encantamentos antigos chamou sua atenção de volta. Ele o avistou equilibrado no topo de uma lâmina, perguntando-se como ele ainda estava vivo. Gallius arremessou uma espada em seu crânio, apenas para ela se desintegrar. Seika revelou que havia se ressuscitado, explicando que já havia lançado um feitiço para eliminar qualquer coisa que não pertencesse ao seu corpo. Mesmo assim, Gallius acreditava que poderia acabar com ele de qualquer forma, então ele invocou 100 espadas, jurando aniquilar o herói assim que Seika estivesse morto. Ouvindo essas palavras, Seika zombou, dizendo que Gallius era um tolo, e declarou que a verdadeira força só poderia ser definida pelos aliados poderosos que se tem. Gallius desconsiderou suas palavras, afirmando que apenas os fracos dependiam de aliados. Ele tentou acabar com ele, mas Seika evitou a tempestade de lâminas e lançou um feitiço que desencadeou uma enorme cachoeira. Quando as águas caíram, Gallius já havia se teletransportado. No entanto, quando Gallius tentou atacar de cima, Saika já havia antecipado o golpe. Ele invocou Raiju, uma divindade semelhante a um furão, que atingiu o demônio com um raio. No entanto, quando a fumaça se dissipou, Saika percebeu que Gallius não estava em lugar nenhum, até que ele o esfaqueou por trás sem aviso. Mas tudo fazia parte do plano de Saika, pois seu corpo explodiu de repente diante dos olhos de Gallius. Embora o demônio tenha conseguido sobreviver, ele começou a exalar uma aura vermelha, confiante de que Saika logo ficaria sem talismãs. Ele se preparou para encerrar a luta, mas Saika revelou mais de 1000 talismãs, explicando que havia passado a vida inteira criando-os para estar pronto para qualquer batalha. Lançando o portão dimensional, ele invocou Mizuchi e uma dúzia de portais se abriram enquanto um dragão emergia, sua forma massiva preenchendo o céu. Ele avançou sobre Gallius tentando devorá-lo, antes de ascender em direção à lua e consumir seu corpo por completo. Ao ver isso, Saika ficou aliviado por o demônio ter sido eliminado. No entanto, quando ele tentou retornar o dragão para o outro reino, ele resistiu e tentou escapar, percebendo que estava indo em direção à escola. Ele rapidamente colocou seus talismãs nele, redirecionando seu caminho antes de selá-lo de volta dentro do reino. Ainda assim, ele se perguntou como uma divindade fraca como Mizuchi havia conseguido se libertar. A resposta logo veio a ele, pois seu corpo jovem ainda era muito fraco, então ele precisaria ficar mais forte e mais velho antes de poder comandar adequadamente as 4 divindades restantes. Nesse momento, Yuki pulou em seu corpo, revelando que ela havia se escondido o tempo todo. Ela o repreendeu, pensando que era imprudente ele ter se deixado matar. No entanto, Saika revelou que tudo fazia parte de seu plano, já que ele já podia usar seu Shikigami para se ressuscitar dos mortos várias vezes instantaneamente. Quando ele voltou para o salão, ele percebeu que todos os alunos haviam sido feridos, mas Ifa lhe disse que Amu havia matado todos os demônios menores. Ouvindo essas palavras, Seika percebeu que Amu era a pessoa perfeita de que ele precisava como aliada. Afinal, ele poderia permanecer escondido, enquanto a usava para avançar com seus planos. Embora precisasse se tornar amigo dela, ele admitiu a si mesmo que não ficaria triste se ela perdesse a vida no final, contanto que isso garantisse sua felicidade. Naquele momento, ele jurou torná-la a pessoa mais forte do mundo, mesmo que isso significasse derrotar o próprio Rei Demônio.
Um mês havia se passado desde que Saika começou a frequentar a Academia Shunkei e que essa academia de magia ao lado de Ifa, quando ele avistou Amu e tentou cumprimentá-la. Ela friamente lhe disse para fazer um favor à humanidade, encerrando sua vida miserável. Momentos depois, um jarro de barro apareceu acima deles, derramando líquido, mas Seika rapidamente os teletransportou para um local seguro. No entanto, sentindo algo suspeito, ele retornou ao local. Lá, o professor Cordell apareceu em uma janela e pediu desculpas pelo acidente. Após recuperar o líquido derramado, Cordell explicou que era um catalisador para sua pesquisa. Quando Sika perguntou sobre o propósito do jarro, o professor alegou que estava simplesmente tentando levitá-lo para o telebo andar, mas Sika sabia que apenas magia negra poderia controlar a gravidade, o que o fez suspeitar que Cordell estava escondendo algo. Mais tarde, durante a aula, o professor Karin anunciou que o aniversário da escola estava se aproximando. Ele designou Amu e Ifa para entregar a nova lista de alunos como parte da oferenda cerimonial. Quando Sika ouviu isso, ele percebeu que a rota deles os levaria perto do círculo mágico de galhos. Ele imediatamente se ofereceu para ir no lugar de Ifa e a instruiu a recusar sua missão. Embora relutante, o professor Karin finalmente concordou. Naquela noite, enquanto Seika e Ifa deixavam a academia, ele lhe disse que Amu estava em perigo. Ele explicou que havia tomado o lugar dela para protegê-la, porque a batalha de Amu com demônios a havia tornado um alvo. Ifa perguntou provocando se ele gostava de Amu por sua beleza e cabelo vermelho, mas Sika esclareceu que era a força dela que o intrigava, ele só queria ser amigo dela. Ouvindo isso, Ifa jurou que ela também poderia se tornar mais forte, mas Sika lhe disse que queria o apoio dela, em vez disso, acreditando que o poder de Amu a havia deixado isolada por toda a vida. No dia do aniversário da academia, o professor Karin entregou a eles a lista para a cerimônia. Enquanto eles seguiam para a floresta, Amu exigiu saber por que Saika havia se oferecido para substituir Ifa. Ele lhe disse que queria ser amigo dela e que desejava ter uma longa conversa com ela. No entanto, Amu acreditava que não poderia satisfazê-lo, especialmente porque ele já tinha uma escrava com seios enormes. Mas ele lhe disse que ela estava errada. Enquanto ela pensava que ele era um esquisito feio, sua mente ficou chocada naquele instante. Ao mesmo tempo, Sika sentiu a presença de um feitiço sombrio e se moveu em direção à sua fonte. Nesse momento, eles se depararam com um círculo mágico, e naquele instante, um portal se abriu, teletransportando-os instantaneamente. Eles foram transportados para uma masmorra onde um grupo de criaturas lagarto apareceu diante deles, e sem hesitar, Amu avançou contra eles. Enquanto ela saltava para o outro lado, ela lançou uma bola de fogo que os obliterou completamente. No entanto, quando um orc apareceu atrás dela e estava prestes a acabar com sua vida, Saika lançou um feitiço que esmagou sua cabeça com um espinho. Enquanto eles começavam a procurar a saída, Saika lançou um novo feitiço para iluminar o caminho deles, e Amu ficou chocada ao descobrir que ele também podia usar magia de luz. Ao mesmo tempo, ele estava lançando sinais de talismã para guiar seu Shikigami do lado de fora, para que pudessem detectar a localização deles. De repente, um grupo de goblins avançou contra eles, mas Amu os derrubou com golpes rápidos. Enquanto ela conseguia bloquear um ataque, ela cortou o braço de um monstro, mas antes que ela percebesse, a criatura voltou para acabar com ela e a jogou contra a parede. No entanto, enquanto os monstros se preparavam para eliminá-la, Sika lançou um feitiço de madeira que os empalou com estacas. Naquele momento, Amu perdeu a consciência e os goblins restantes avançaram contra Sika. Ele percebeu que finalmente poderia usar seus verdadeiros poderes, então ele invocou Omikade dos portões divinos do inferno e eliminou todos os goblins diante dele. Quando Amu acordou, ela viu que todos os monstros haviam sido mortos. Percebendo que sua cabeça ainda doía, Saika lançou uma barreira de luz ao redor deles e percebeu que ela estava sob uma maldição, já que a dor desapareceu depois que a barreira foi formada. Quando ela acreditou que não havia sigilos amaldiçoados em seu corpo, ela pediu a ele para verificar suas costas antes de tirar suas roupas, e não encontrou nada. Sika então revelou que ele queria que ela tirasse suas roupas, já que ele já tinha outra solução preparada. Com uma mecha de cabelo dela, ele transferiu a maldição para um de seus talismãs, dizendo a ela que agora serviria como seu substituto. Eles se sentaram juntos por horas, mas durante esse tempo, Amu se perguntou se Saika havia beijado Ifa ou até mesmo desenvolvido um plano com ela ainda. Quando Sika lhe disse que não havia beijado Ifa, Amu pensou que ele era sem graça, já que garotas tímidas como ela eram sempre estranhas. Ele então a lembrou que ela tinha acabado de tirar as roupas em uma masmorra. Depois que ele foi nocauteado, eles continuaram eliminando todos os goblins até que finalmente alcançaram a câmara do chefe. Enquanto a Naga se preparava para enfrentá-los, Saika ativou sua magia de pedra e liberou estacas empaladoras, mas a criatura quase queimou seu rosto com ácido. Seika conseguiu evadir, e Amu contra-atacou com uma lança de vento, mas o feitiço falhou em perfurar as escamas grossas do monstro. Antes que pudesse retaliar, Seika invocou uma lança que pregou a criatura no chão. Amu imediatamente a incendiou com uma bola de fogo, e no momento em que o fogo irrompeu, Amu desceu sobre a Naga e esfaqueou seu corpo, matando-a instantaneamente. Enquanto Sika corria em direção a ela, Amu saltou sobre ele, revelando que era a primeira vez que ela havia derrotado um chefe de masmorra. Quando Yuki perguntou a Sika por que ele não havia se teletransportado o tempo todo, ele revelou que queria se divertir com Amu e dar a ela experiência de batalha para que ela pudesse um dia se tornar a mais forte. Em pouco tempo, eles encontraram uma espada de Mithril, então Saika a puxou do monstro, fazendo a criatura se desintegrar diante de seus olhos. Enquanto ele entregava a espada a Amu, ele notou um anel no chão e percebeu que estava infundido com magia. Quando Amu perguntou o que ele faria quando ficasse mais velho, ele prometeu que iria aventurar-se com ela novamente. Ouvindo isso, ela ficou feliz e lhe disse que era uma promessa. Após escapar da masmorra, Saika informou o professor Karin sobre o labirinto secreto escondido sob a escola, mas ocultou tanto a existência da maldição de Amu quanto a verdadeira fonte de sua própria magia.
Naquela noite, quando Seika chegou ao laboratório do Professor Cordell, ele revelou que já havia descoberto seu plano e mencionou que Amu havia começado a se recuperar. Percebendo que havia sido exposto, o Professor Cordell se perguntou como Seika havia descoberto seu segredo. Seika explicou que era impossível para demônios terem desenhado um círculo mágico dentro da escola, e como o Professor Cordell tinha o rosto mais feio entre todos os instrutores, ele o havia suspeitado imediatamente. Decidindo revelar a verdade, o Professor Cordell removeu seu disfarce e admitiu que era um espião para os demônios. Ele explicou que a poção dentro do pote era, na verdade, uma maldição revolucionária capaz de matar qualquer um como se fosse uma doença comum. O Professor Cordell revelou que seu verdadeiro alvo era o herói, mas Saika o descartou como um tolo e exibiu seu talismã, mostrando que já havia removido a maldição de Amu. Enquanto o Professor Cordell invocava um demônio, Seika derramou o sangue dele em seu próprio corpo e declarou que havia descoberto a condição da maldição. Agora encharcado em sangue de demônio, ele começou a lançar um feitiço para transferir a maldição de volta para seu criador. Este era o poder que ele carregava de sua vida anterior como exorcista amaldiçoado. Ele disse ao Professor Cordell que aqueles que amaldiçoam os outros cavam duas covas. Enquanto os órgãos do Professor Cordell começavam a se romper, Seika revelou que ele era o único neste mundo que sabia como dissipar maldições, tornando azarado para os demônios tê-lo encontrado nesta vida. Enquanto subiam as escadas, Ifa perguntou como ele sabia que era o Professor Cordell. Então Seika explicou que seu Shikigami havia detectado o mesmo pólen, tanto no corpo do Professor Cordell, quanto dentro do círculo demoníaco. Mais tarde naquele dia, quando Seika entregou o anel mágico a Ifa, ela notou que os elementais eram atraídos por ele. Naquele momento, Seika viu Amu passando, e quando ele tentou chamá-la, ela lhe disse para pular de um penhasco e se izekaiar logo. Um ano depois, quando eles começaram o segundo ano, o assistente do diretor apareceu diante de Seika e seu servo, informando-os de que o diretor queria vê-los imediatamente. Embora Seika tivesse um mau pressentimento sobre a convocação, ele notou uma garota os observando secretamente das sombras. No dia seguinte, quando eles entraram no escritório do diretor, ela os cumprimentou calorosamente. Estudando o rosto de Seika, ela comentou que ele se parecia com seu tio, deixando Seika intrigado, já que seu pai nunca havia mencionado ter um irmão. Sem elaborar, a diretora mudou de assunto e o convidou para participar do torneio de disciplina mista na capital, uma competição renomada entre magos e espadachins. Ela explicou que ele serviria como um dos representantes da Academia de Magia. Para formalizar isso, ela chamou uma nova aluna ao escritório. Dando um passo à frente, a garota se apresentou como Mabel, alguém que Seika nunca havia conhecido antes. Antes que ele pudesse responder, Amu interrompeu frustrada, reclamando que não havia sido convidada e exigindo saber se Seika planejava participar. Ainda intrigado com a presença de Mabel, Seika disse que estava interessado no torneio e queria ver o que ele reservava. Enquanto eles deixavam na academia, Amu resmungou que Mabel provavelmente havia sido escolhida por uma família nobre e nunca havia conhecido dificuldades reais. Para a surpresa deles, Mabel de repente apareceu atrás deles e calmamente disse a Amu que ela era quem nunca havia realmente experimentado dificuldades. Enquanto Amu estava feliz em finalmente conhecer sua substituta, Mabel explicou que ela nunca seria selecionada em primeiro lugar, já que era muito fraca para lutar. Ouvindo isso, Amu ficou irritada e ordenou que dois idiotas entregassem suas espadas de treino, desafiando Mabel para um duelo para ver quem era a verdadeira fraca. Mabel aceitou sem hesitar e no momento em que pegou a espada e assumiu sua postura, Saika imediatamente reconheceu sua habilidade, percebendo que ela era tão experiente quanto Amu. Ansioso para avaliar sua força, ele declarou o início da luta. Amu avançou com força total, mas Mabel bloqueou seu golpe com magia negra e as duas se chocaram ferozmente com as espadas. Com um movimento decisivo, Mabel derrubou a espada torta de Amu de sua mão, vencendo facilmente o duelo. Enquanto Mabel se virava para sair, ela disse a Amu que ela era inútil para alguém destinado a ser a heroína. Quando Amu tentou protestar dizendo que não deveriam usar magia, Mabel desconsiderou suas palavras, afirmando que desculpas apenas a tornariam mais fraca. Nesse momento, Mabel avisou Seika que ele iria se machucar no torneio. Ele a agradeceu por suas palavras antes que ela fosse embora. No dia seguinte, o grupo partiu para a capital para participar do torneio. Ao longo do caminho, Seika amaldiçoou silenciosamente sua má sorte, perguntando-se por que ele tinha que ficar preso com os rostos repugnantes de Ifa e Amu. Ifa rapidamente o lembrou que ela era sua serva e tinha que permanecer ao lado dele o tempo todo. Amu, por outro lado, alegou que nunca havia estado na capital antes e queria vê-la, mas Seika sabia que ela estava mentindo, percebendo que seu único desejo real era assistir Mabel competir no torneio. Quando ele perguntou a Amu onde ela planejava dormir, ela respondeu que ficaria na cama de Ifa. Mabel, observando suas travessuras, pensou que todos eram patéticos porque, apesar de terem a mesma idade, agiam como crianças que não tinham seriedade alguma. Mas Ifa então revelou que ela era na verdade um ano mais velha do que eles, o que deixou Amu chocada. Depois de pensar sobre isso, no entanto, Amu admitiu que isso explicava a personalidade massiva de Ifa. Quando eles chegaram à capital, as garotas notaram que Seika havia ficado enjoado da carruagem. Para tornar as coisas mais estranhas, eles descobriram que Mabel havia se afastado do grupo. Em pouco tempo, eles chegaram ao quadro de registro, onde Seika decidiu investigar por que a academia o havia escolhido como representante em vez de Amu-Yu. No dia seguinte, quando o torneio estava prestes a começar, Seika examinou seu amuleto e percebeu que ele foi projetado para absorver ataques mágicos, embora se quebrasse se absorvesse muitos. Nesse momento, o anunciante apresentou Seika como o primeiro participante, e seu oponente Dennis, um lutador da banda mercenária Gauss, declarou audaciosamente que este seria o último dia de vida de Seika. Seika, no entanto, o ignorou, alegando que estava com dor de cabeça e se sentia cansado. E quando o mercenário presumiu que ele estava apenas dando desculpas, Seika calmamente declarou que encerraria a luta em um único segundo.
Enraivecido por suas palavras, Dennis avançou no momento em que a rodada começou e o esfaqueou, mas em vez de desferir um golpe fatal, a lâmina perfurou um talismã. Saika então se materializou instantaneamente atrás dele e o jogou contra a parede. Enquanto a multidão ofegava em choque, o anunciante declarou Saika o vencedor. Enquanto ele caminhava pelo túnel, Yuki o interceptou e o instou a perder propositalmente sua próxima partida, temendo que ele já estivesse atraindo muita atenção para si mesmo. Mas quando Seika se juntou às garotas, a segunda rodada do torneio começou quando Bellum, do Sábio, entrou na arena para enfrentar seu oponente Kyle, um guarda da Associação de Comerciantes Rug Rock. Assim que a partida começou, Kyle imediatamente lançou um feitiço que congelou seu inimigo no lugar, e com o feiticeiro incapaz de se mover, a multidão só podia se perguntar por que Bellum permanecia imóvel. Então, Kyle encurtou a distância e o perfurou, tornando Bellum a primeira fatalidade do torneio. Enquanto Kyle se virava para sair, Sika estudou sua expressão de perto e pelo olhar em seus olhos, ele o reconheceu como um assassino experiente com uma história sombria que deveria tê-lo tornado um criminoso procurado. Ele começou a suspeitar que Kyle havia sido deliberadamente enviado para competir no torneio. Além disso, Sika já havia discernido que Kyle era um conjurador e um dos poucos raros capazes de canalizar poder espiritual em seu olhar, amaldiçoando seu oponente através do poder de um olho maligno. Quando a segunda rodada começou, o anunciante chamou Sika para a arena. No entanto, quando seu oponente apareceu, ele percebeu que era apenas um fantoche controlado por Labinete e uma maga titereira. Ela declarou orgulhosamente que ele foi projetado especificamente para combate anti-magia e que Saika não tinha chance de vitória. Assim que a partida começou, Saika invocou uma criatura invisível que rapidamente fatiou o golem com golpes rápidos, fazendo-o desmoronar em pedaços. O anunciante presumiu que Saika o havia destruído com magia do vento, mas quando Saika ameaçou apagar Labinete da existência, ela se rendeu imediatamente. Ao sair pelo túnel, Seika sentiu-se aliviado por sua técnica secreta não ter sido exposta. Ele disse a Yuki que poderia ter sido desqualificado por invocar um monstro dentro da arena, já que a encarnação bestial era estritamente proibida. Quando ele se juntou às garotas, a próxima rodada já estava começando e Sika notou que Mabel estava prestes a enfrentar seu oponente. Seu nome era Hollow, o Mago da Terra, e ele pensou que esmagaria Mabel facilmente com seus poderes da Terra. Assim que a luta começou, Hollow lançou uma explosão de rocha em direção a ela, mas ela a fatiou facilmente. Chocado com a cena, o perdedor continuou lançando explosões de rocha, mas Mabel fatiou tudo. Enquanto ela começava a se aproximar dele, Hollow percebeu que estava ferrado e começou a lançar uma parede de pedra para a defesa, apoiando-a com outro feitiço, mas Mabel arremessou adagas nela, quebrando-a instantaneamente. Não querendo se render, o perdedor invocou meia dúzia de paredes para mantê-la afastada, mas Mabel as destruiu em um instante e Seika pensou que ela estava usando magia de gravidade. Ao mesmo tempo, Hollow começou a fugir, mas enquanto Mabel corria em direção a ele, ela fatiou seu cajado e a vida do homem já estava passando diante de seus olhos. Sem outra escolha, ele se rendeu, e o anunciador a declarou vencedora, chamando-a de Mabel, a heroína ruiva. Mas, ao ouvir isso, Seika começou a se perguntar como Mabel se tornou a heroína. Então Ifa revelou que a segunda heroína da história se chamava Mabel, e que essa Mabel também empunhava a mesma espada. Embora parecesse uma boa desculpa, Saika sabia que ela escondia algo e queria descobrir seus segredos. Ao amanhecer, um perdedor preparava uma mensagem para os demônios. Mas ao soltar o pombo, um pássaro maior o capturou, e nesse instante Seika apareceu, dizendo que já havia descoberto que ele era um espião dos demônios e que o havia seguido até ali com sucesso. Contudo, quando Seika exigiu saber o conteúdo da mensagem, o homem mandou-o sumir e começou a ir embora. Mas, pensando que Seika estava indefeso, ele tentou tirar sua vida. Então Seika lançou um feitiço, prendendo-o com vinhas amarradoras. Percebendo que Seika já havia descoberto o segredo, o perdedor começou a se perguntar como ele o encontrou. Seika revelou que o espionou pelos olhos de uma coruja e exigiu saber quem ele estava espionando. Quando o perdedor se recusou a responder, Seika revelou que interrogaria sua alma. Ao invocar Satori, a quinta divindade dos portões celestiais do inferno, ela começou a ler sua mente, dando-lhe material para pesadelos ao revelar cada pensamento que ele tinha. Assim que Saika fazia as perguntas, Satori revelou que ele estava atrás da heroína Mabel Crane. Ela nasceu na mesma época das antigas profecias e era uma mulher ruiva, a mais forte espadachim da academia deles. Com Saika já tendo aprendido tudo o que queria saber, ele decidiu libertar o perdedor feio, mas disse a Satori para comê-lo como recompensa. Naquele momento, Satori o devorou, mas ao terminar, a ameaça começou a ler a própria mente de Saika, enquanto ele se sentia mal por matar um homem inocente. Contudo, Saika ficou furioso e ameaçou matá-la ali mesmo. Então, ao decidir invocar o portal, Satori retornou rapidamente. Com a barra limpa, Saika chamou seu pássaro, e ao ele recuperar a mensagem, decidiu abri-la. Contudo, estava escrita num código incomum, e Saika desejou ter perguntado como poderia decifrá-la. Por sorte, ele já havia descoberto o verdadeiro motivo da Academia de Magia, fazer Mabel vencer, para que os demônios se convencessem de que ela era a verdadeira heroína, esquecendo a existência de Amo. Quando Yuki se perguntou se ele havia descoberto por que o diretor o escolheu para a segunda vaga, Sega revelou que desvendaria toda a verdade em questão de tempo. No dia seguinte, quando as semifinais estavam prestes a começar, Mabel confrontou Saika no túnel e disse para ele desistir, afirmando que o torneio não era nada do que ele pensava.
Não querendo permitir que ela decidisse seu futuro, Saika disse a ela que não desistiria da rodada. Ela então disse que não estava disposta a perder para ele e que até o mataria, mas mesmo assim, Saika não deu ouvidos às suas palavras. Quando chegou a hora da primeira rodada das semifinais, o primeiro mago apareceu na arena. Quando Kaio chegou como seu oponente, Reynas, o mestre dos 4 elementos, lançou um feitiço de luz para se proteger do olho maligno de Kaio. Mas a ameaça começou a se aproximar dele. Desesperado para mantê-lo afastado, Reynas lançou uma bola de fogo em sua direção. Mas Kaio saiu ileso e continuou andando mesmo assim. Com Reina assustado pela vida, ele começou a lançar mais bolas de fogo e o atacou com cada elemento. Mas, com Kaio ainda completamente ileso, Psycho percebeu que Kaio estava usando magia de gravidade para repelir todos os seus ataques. Nesse instante, Reina invocou um exército de golems, mas Kaio lançou uma sombra roxa que os perfurou ao mesmo tempo, estilhaçando-os em pedaços. Enquanto Reina pensava que poderia acabar com ele, começou a avançar contra Kaio, mas Kaio conseguiu contê-lo com sua sombra. Quando Kaio ergueu a espada para tirar sua vida, um apito soou e o anunciador revelou que os juízes haviam cancelado a luta, declarando Kaio o vencedor. Naquela noite, enquanto Seika começava a se perguntar se deveria desistir de sua luta no dia seguinte, ele notou que Yuki estava aninhada perto de seu corpo. A coruja de Saika avistou Mabel em seu telhado e, ao desviar, o telhado desabou sobre sua cama. Através da fumaça, ele avistou Mabel do outro lado e se perguntou por que seu rosto feio estava ali, bloqueando-o. Sem resposta, ela atirou uma faca na parede e imediatamente o derrubou pela janela. Ele conseguiu chutá-la, criando distância entre eles, mas ao ela atirar outra faca nele, Saika conseguiu desviar. Naquele momento, ele tentou contê-la, mas quando ela cortou a vinha e esfaqueou seu corpo, ele desapareceu diante dos olhos dela. Para afastá-la, ele lançou um feitiço de liberação interna, mas ela conseguiu manter o equilíbrio. Enquanto Seika pensava em quão forte ela era, ele percebeu que não podia permitir que ela escapasse. Naquele momento, um perdedor feio apareceu no beco, perguntando-se por que estavam fazendo barulho. Mas, quando Mabel quase tirou a vida dele, Seika descobriu que ela havia escapado. Contudo, ele já havia se decidido para a próxima rodada do torneio e pensou que deveria encontrá-la antes do amanhecer. Em pouco tempo, ele a encontrou perto de uma fonte e garantiu que não viera para lutar. Quando ela perguntou por que ele estava ali, ele explicou que só queria conversar e que ela ainda tinha uma chance de convencê-lo a se retirar da partida. Ele então revelou que já sabia sua verdadeira intenção. Ela planejava morrer no lugar de Armiu. Como a falsa heroína, ela estava desviando a atenção dos demônios de Armiu, acreditando que, ao se sacrificar, eles pensariam que a verdadeira heroína estava morta. Contudo, Mabel admitiu que também queria matar Kyle, confessando que ambos foram treinados pela Associação de Mercadores Hugrok, uma organização que transformava crianças escravizadas em mercenários. A associação deles havia criado este torneio para testar a habilidade de Kyle como um mercenário perfeito. Eles abriram um buraco em seu crânio para implantar magia em seu cérebro, tirando-lhe toda a forma de emoção. Antes desse processo, as crianças escravas eram colocadas em grupos de 4 e treinadas juntas até formarem um laço especial. Contudo, apenas um deles se tornaria mercenário, e só depois de eliminar os outros seria considerado um mercenário perfeito. Sendo Mabel a última sobrevivente depois de Kyle, ela pensou que era seu dever acabar com ele nas finais, já que ele já havia matado seu irmão. Mas depois de ouvir essas palavras, Saiko pensou que ela não era apenas sem graça, mas também uma mentirosa. Ele sabia que Kyle era na verdade seu irmão, e que seu cabelo ruivo era apenas um disfarce para convencer a todos de que ela era a heroína. Percebendo que ele havia descoberto tudo, ela decidiu revelar a verdade, e disse que pretendia matar Kyle para libertar sua alma. Contudo, Seika achou que ela era fraca demais para isso, e disse que ele derrotaria Kyle nas finais. Enquanto ela começava a pensar que não era possível, ele lhe disse que era o homem mais forte do mundo deles, e acreditava que o único desejo de Kyle era vê-la livre da associação. No dia seguinte, quando chegou a hora da rodada deles, ele disse a ela para dar o seu melhor. Ela, contudo, pensou que ele era apenas um garoto nobre e inútil que havia sido mimado a vida inteira. Ao surgir atrás dele, ela quase o cortou ao meio e, ao destruir os escombros, o fatiou, apenas para perceber que era um pedaço de papel. Enquanto ele lançava pedras que ela evadia, Mabel atirou suas facas em sua direção, mas ele as bloqueou com uma barreira. Assim que a poeira baixou, ele soltou vinhas amarradoras para contê-la, mas ela avançou até Seika ativar seu feitiço de fruta cadente. Quando ele lançou um feitiço de vinhas de ligação química, elas aprenderam novamente, e dessa vez ela percebeu que não conseguiria se libertar. Decidindo levantar seu machado, ele então lançou um feitiço flutuante, formigas, enquanto fingia tirar a vida dela, o apito soou. Soou quando os juízes encerraram a rodada, declarando o vencedor. Quando chegou a hora da rodada final, Saika e Kel se enfrentaram, e enquanto Saika começava a dizer que Mabel ainda estava viva, Kyle disse que a mataria após o torneio deles. Embora ele se lembrasse de que ela era sua irmã, ele havia perdido completamente toda a emoção por ela. Então Saika prometeu fazê-lo pedir desculpas a Mabel. Assim que a rodada começou, Saika lançou uma névoa vermelha por todo o chão da arena, tornando o olho maligno de Kyle inútil. Quando Kyle começou a caminhar em sua direção, Seika o atingiu com luz fantasma, mas Kyle permaneceu ileso. Seika então invocou vinhas de ligação química para contê-lo, mas a sombra roxa as destruiu instantaneamente. Kyle lançou sua sombra em direção a Seika, mas a barreira dele a repeliu. Saiko pensou que a luta deles era inútil, então os portões divinos do inferno apareceram diante dos olhos de Kyle.
Naquele momento, ele invocou Uzione, a quinta divindade. Enquanto o monstro emergia da dimensão, as sombras de Caio tentaram perfurar seu corpo, mas sua pele era mais forte que aço. A besta golpeou o rosto de Caio, deixando-o inconsciente. Então Psycho pensou que Caio havia perdido porque nunca foi capaz de reconhecer seus próprios limites. Mas enquanto um selo começava a se espalhar pelo corpo de Caio, a maldição começou a corroê-lo mesmo dentro da barreira. Sika se perguntou como poderia salvá-lo, mas Caio o impediu e pediu que ele se desculpasse com Mabel em seu nome. Sika ficou furioso com a ideia de ser superado por uma maldição, então invocou 1000 talismãs ao mesmo tempo. Procurando neutralizar a maldição, ele se preparou para lançar um feitiço que a removeria do corpo de Caio e até o reviveria dos mortos. Mas, enquanto um farol perfurava os céus, Ikkyuki lhe disse que era perigoso usar seu feitiço supremo, já que todos na arena descobririam seus poderes secretos. Esse erro lhe custara sua vida anterior, e enquanto as memórias retornavam à sua mente, Sika decidiu parar o feitiço. Quando a luta terminou, Caio havia desaparecido misteriosamente, e Sika disse a todos que o destruiu sem deixar um único rastro. Após o torneio, contudo, ele enterrou Caio fora da capital, permitindo que Mabel prestasse suas últimas homenagens. Ela lhe disse que já sabia que seu irmão estava amaldiçoado. No dia seguinte, na academia deles, Saika visitou o escritório do diretor e revelou que havia salvado Mabel, exatamente como ela esperava. Ela então percebeu que ele já havia descoberto tudo. Ela explicou que tudo fazia parte dos planos da associação desde o início, pois o único propósito do torneio era testar a habilidade de Kyle como mercenário. Depois, Saika chegou à cafeteria e notou que Mabel havia tingido o cabelo de roxo, mas ele achou que ela, de alguma forma, parecia ainda mais feia agora. Algumas semanas depois, com a aproximação das férias de verão, Saika anunciou que viajaria ao reino de Astéria para investigar um dragão furioso. Nesse instante, um estranho arrogante entrou na cafeteria, gabando-se em voz alta de sua riqueza e menosprezando os estudantes ao redor. Amu franziu a testa perguntando-se quem era o recém-chegado desagradável. O homem logo notou Saika e se aproximou, apresentando-se como Cecílio, o príncipe herdeiro de Astéria. Sika o recebeu educadamente na academia, mas a atenção de Cecílio rapidamente se voltou para Ifa, a quem ele declarou a garota mais bonita que já vira. Tentando flertar, ele fez uma série de comentários inadequados a ela. Ifa calmamente revelou que era serva de Sika, esperando encerrar a conversa. Cecílio, contudo, continuou seu comportamento grosseiro, deixando todos ao redor profundamente desconfortáveis. Cecílio então disse a Seika para dar o preço dela, mas sua assistente, Liz, rapidamente lhe disse que ele estava se envergonhando na frente dos outros. Num quarto privado, Cecílio disse a Sika que o dragão rebelde vivera pacificamente por um século, mas agora atacava o castelo e a situação piorava a cada dia. Nesse instante, ele notou os atributos de Ifa e começou a sugerir que jantassem juntos, mas Liz lhe disse para se conter. Enquanto Seika saía mais tarde naquele dia, Amy o arrastou para os arbustos e exigiu respostas. Quando ele admitiu que daria Ifa ao harém de Cecílio se ela concordasse, as garotas o acharam patético. Conhecendo os sentimentos de Ifa por ele, Mabel o alertou para nunca lhe pedir tal coisa, temendo que isso só a machucaria. Alguns dias depois, na estrada para Astéria, Ifa disse a Seika que Cecílio a havia convidado para cavalgar seu dragão, embora ela duvidasse que ele a quisesse em seu harém. Seika insistiu que ele falava sério, mas se perguntou que sentimento terrível estava crescendo dentro dele. Ao chegar em Astéria, Yuki admirou a vista até Cecílio chegar, lamentando o declínio do reino desde o ataque do dragão. Enquanto a besta voava acima, um homem invocou um tigre de lava que avançou contra ela e errou. Então ele se virou para Yuki, então Saika parou a ameaça com cristais de gelo, mas a armadura flamejante do tigre os derreteu facilmente. Enquanto o tigre saltava em direção a Saika, uma corrente mágica o conteve, e seu invocador, Zect, apareceu naquele momento. Quando Saika perguntou quem era aquele viciado feio, Cecílio revelou que ele era o líder mercenário contratado para matar o dragão. Zika zombou de seu rosto arruinado até Cecílio intervir e ordenar que Zek fosse embora. Assim que ele partiu, Seika se voltou para Ifa e enquanto ela tentava agradecê-lo, ele a repreendeu por não usar magia, perguntando-se o que ela teria feito sem ele e se trazê-la fora um erro. Enquanto Yuki chorava, Cecílio tentou seduzi-la, mas Seika o impediu antes de ordenar a Ifa que usasse magia da próxima vez, já que a hesitação poderia custar-lhe a vida. Sika partiu e lamentou suas palavras duras, mas esperava que ela aprendesse, pois em sua vida passada ele havia congelado enquanto seu aluno era devorado por seu dragão, selando-o só depois. Temendo que a história se repetisse com Yuuki, ele escolheu a dureza para protegê-la. No dia seguinte, eles leram sobre o dragão e souberam que ele vivera com uma companheira na montanha, mas começou a atacar após chocar filhotes. Sika suspeitou do mesmo cenário, embora os registros afirmassem que apenas o macho sobreviveu. Ifa perguntou como ele poderia chocar filhotes sozinho, então Sika resolveu escalar a montanha em busca de respostas, apesar do aviso de Ifa de que isso o mataria. Naquela noite, Ifa veio ao seu quarto dizendo que Cecílio a havia convidado para polir sua espada, então Sika ofereceu que ela passasse a noite com ele. Quando ele perguntou se ela havia se juntado ao harém de Cecílio, ela recusou e questionou por que ele perguntava. Acreditando que ele não a achava digna, ela prometeu fazer o que ele quisesse, mas Sika lhe disse que se juntar a um harém real era a maior honra que a maioria das garotas desejava. Quando ela se perguntou se ele ficaria bem com ela ou deixando, Sika revelou que ficaria chateado no início, mas feliz por ela ter escolhido seu próprio caminho. Ao ouvir essas palavras, ela lhe disse que dormiria, mas passou a noite toda chorando. Na manhã seguinte, ele notou que ela havia partido, e até Yuki se sentiu mal por quão inútil ele era, porque Ifa estava realmente apaixonada por ele. Mas Sika pensou que era apenas uma paixonite, mas Yuki lhe disse que era mais do que isso.
e desejou que ele percebesse antes que fosse tarde demais. Ao encontrar Cecílio durante seu chá, ele lhe disse que subiria à montanha para encontrar o dragão. Ao ouvir essas palavras, Cecílio percebeu que Sika levaria alguns dias para retornar e pensou que teria tempo suficiente para persuadir Ifa. Mas Seika já conseguia adivinhar seus pensamentos, e esperava que ele ficasse bem longe dela. Mais tarde naquele dia, quando Liz apareceu diante de Ifa e pediu para falar com ela em particular, ela lhe disse que já havia sentido sua magia e revelou que era descendente de elfos. Ela explicou que os elementais deviam tê-la levado até eles e pediu que ela se juntasse ao harém de Cecílio, já que não poderia continuar sendo escrava de Seika para sempre, pois ele era um demônio, afinal. Era por isso que os elementais se recusavam a se aproximar dele, assim como evitariam qualquer outro demônio. Ifa, contudo, tinha certeza de que Seika não poderia ser um demônio, e lembrou a Lizzie que eles haviam crescido juntos. Lizzie, não convencida, sugeriu que um dos pais de Sika poderia ter sido um demônio. Ela alertou Yuki para ficar longe dele e ofereceu-se para mostrar-lhe a mansão. Enquanto isso, Seika alcançou o topo da montanha, onde um dragão o avistou e lançou uma rajada de fogo. Sua barreira o protegeu do ataque. Enquanto o dragão avançava, Seika desapareceu, invocando a sexta divindade Kokyu Koneki, uma criatura de pedra enorme e grotesca que caiu nas costas do dragão. Ela emitiu um som penetrante que enfraqueceu a besta antes de retornar aos portões do inferno. Quando o dragão começou a se recuperar, Saika o prendeu com sucesso e entrou em seu ninho, onde descobriu que estava guardando um ovo, e ele decidiu realocá-lo. Ao notar que cada extremidade do ovo precisava ficar para cima, ele percebeu que a lenda da princesa de Astéria, que uma vez chocou um ovo de dragão, era verdadeira. De volta à mansão de Cecílio, Lizzie continuou mostrando a Ifa o local, dizendo que ela poderia receber tratamento especial se tornasse a esposa mais favorecida de Cecílio. Além disso, ela teria permissão para participar do governo e até se tornaria uma oficial poderosa. Mas o único desejo de Ifa era permanecer ao lado de Seika. Seika havia ficado exausto de mover o ovo de dragão, e até o dragão havia decidido torná-lo o guardião do ovo. Contudo, Seika ficou feliz que o dragão não estava mais fora de controle, e, enquanto ele o puxava para mais perto, percebeu que estava se apegando a ele. Na mansão, quando Ifa encontrou Cecílio, ele começou a se perguntar se ela finalmente estava disposta a se juntar ao seu harém, esperando que Lisa tivesse persuadido com sucesso. Nesse instante, um de seus homens começou a elaborar um preço para o imposto de sua libertação, e Cecílio revelou que estava preparando a papelada para a liberdade dela. Uma vez que o contrato fosse concluído, ela estaria livre para tomar suas próprias decisões, e Cecílio disse que estava disposto a comprar sua liberdade por qualquer preço. Com medo de ser separada de Saika, Ifa lhe disse que estava disposta a viver como escrava para sempre. Mas Cecílio pensou que ela estava simplesmente confusa e lhe disse que ele definitivamente a compraria. Ele estava convencido de que Seika era perigoso e disse que não podia permitir que ela permanecesse com a ameaça. Contudo, Ifa pensou que ele era a ameaça e declarou que desejava ficar com Seika para sempre. Mesmo assim, os homens acharam que completar seu contrato de escrava era mais importante. As palavras dele fizeram Ifa perceber que estava cercada por um bando de idiotas mentalmente doentes. Enquanto os guardas agarravam imediatamente, Liz ameaçou tirar sua vida enquanto ela tentava usar magia. Percebendo que haviam sido selados dentro de uma barreira, Liz lançou uma lança de vento que passou por seu corpo, arranhando seu polegar. Enquanto ela tentava forçar a mão dela no contrato, o dragão quebrou a barreira naquele instante. Nesse instante, Seika apareceu da cabeça do dragão e Ifa ficou feliz que seu salvador havia chegado. Seika revelou que havia conseguido fazer amizade com a besta. Enquanto todos ainda estavam chocados, ele continuou dizendo que o dragão não atacaria mais o reino deles, mas Cecílio deveria manter o ovo de dragão aquecido. Com Yuki capaz de usar magia de fogo, Seika pensou que ela poderia manter o ovo aquecido e a chamou para se juntar a ele no dragão. Quando Liz tentou dizer a ela para voltar, Ifa declarou que Seika era o amor de sua vida. Assim eles partiram no dragão, mas quando Seika perguntou o que ela queria dizer com aquilo, ela lhe disse que não havia dito nada. Ao chegar no topo da montanha, Ifa notou o ovo de dragão, mas, quando o invocador feio chamou um tigre de lava, ele tentou devorá-los, mas Seika o prendeu usando cristais de gelo. Naquele momento, Zect e sua equipe de perdedores apareceram, e enquanto Saika percebia que eles estavam tentando roubar o ovo de dragão, Zect prometeu matá-lo para proteger seu segredo. Enquanto o tigre derretia a fortaleza e avançava em direção a eles, uma alta fonte o afastou, e Saika percebeu que era a magia de Ifa. Ela havia conseguido despertar a magia dentro de seu anel e disse a Zect que estava prestes a mandá-lo de volta para a reabilitação. Desesperado para eliminá-los, Zect ordenou ao tigre que atacasse novamente, e então mandou seus homens seguirem para dar apoio. Seika, completamente inabalável, lançou um feitiço de chamas brancas, aniquilando o tigre na hora. Mas quando Zek tentou ordenar aos homens que atacassem, o dragão surgiu diante de seus olhos. A visão os apavorou, e eles começaram a fugir. Contudo, Sika os capturou com cipós que os prenderam, e Aoife queimou o livro de feitiços de Zeke. Depois de neutralizá-lo, Sika disse que estava feliz por ela ter ficado mais forte, e achou incrível que ela tivesse aprendido magia da água. Algumas horas depois, ao retornarem à mansão, Sika explicou tudo o que havia acontecido. Cecílio decidiu mandar os homens para a prisão, mas enquanto se perguntava como Sika havia feito as pazes com o dragão, Sika revelou que o ajudou a criar seu ovo, e acreditava que a lenda sobre a rainha era verdadeira. O desejo dela de chocar o ovo do dragão fez com que o dragão a considerasse família e protegesse o reino por séculos. De repente, Cecílio ordenou a seus cavaleiros que prendessem Seika, alegando que ele era o responsável por fazer o dragão enlouquecer. Sika concordou em seguir os cavaleiros, mas quando Cecílio começou a dizer a Ifa que ela estava finalmente livre e agora poderia se tornar sua mulher, Sika afastou a mão dele já farto de tanta besteira.
Sika disse a ele que só havia concordado com a prisão por causa daquelas políticas inúteis, mas percebeu que Cecílio só estava interessado em Ifa o tempo todo. Ele o chamou de criança mimada e disse que jamais poderia entregar Ifa. Naquele momento, Liz percebeu que já tinha visto o suficiente e pediu para saber os próprios sentimentos de Ifa. Sem hesitar, Ifa disse a Cecílio que queria ficar ao lado de Sika para sempre, pois mesmo que não fosse mais sua escrava, jamais se juntaria ao seu inútil harém real. Após ser rejeitado, Liz disse a Cecílio que o corte de cabelo dele era o motivo. E enquanto agradecia a Sika por ter domado o dragão, ela pediu para falar com Ifa em particular. Em outro aposento, Liz percebeu que Yuki estava apaixonada por ele, então ela pediu a mão dela, concedendo-lhe a habilidade de domar o elemento luz. Liz pensou que Ifa era exatamente como a princesa elfa das lendas, e acreditava que Seika reconheceria o amor dela por ele um dia. Enquanto isso, numa floresta, um grupo de feiticeiros eliminava monstros. Quando o líder apareceu diante de um homem qualquer, ele perguntou onde estava o herói. Contudo, um monstro enorme surgiu naquele instante, e o homem ficou feliz por ter conseguido invocar o monstro de um olho só com a última gota de sua magia. Assim que o líder sacou a espada, o gigante o atingiu com seu machado, mas este se partiu ao meio. Querendo eliminá-lo, o líder avançou rapidamente, e ao repelir o ataque do monstro com um círculo de dispersão, ele o abateu instantaneamente. Ao retornar ao homem, ele ordenou a seus camaradas que o devorassem e esperava encontrar o herói em breve. De volta à Academia de Magia, Saika convidou Amo para visitar sua família durante as férias de primavera e também pediu a Mabel para ir junto, como a Vela. Contudo, enquanto se preparava para partir, ele sentia pouca empolgação em voltar para casa, já temendo o hóspede indesejado em sua mansão. Ele temia que sua mera presença pudesse atrair atenção e levá-lo à ruína mais uma vez. No dia seguinte, na propriedade de Saika, Luft os cumprimentou, e Saika notou que ele parecia um pouco menos desagradável do que antes. Momentos depois, Glai apareceu em armadura, gritando o nome de Saika, e Saika se perguntou se ele estava gostando da vida no exército. Ainda lembrando-se de sua humilhação anterior, Glai exigiu uma revanche, mas Ifa de repente revelou que ele era o mesmo valentão que a havia atormentado no passado. Amo então deu um passo à frente e se ofereceu para lutar no lugar de Sika. Quando Glai zombou dela, Sika declarou que ela era mais forte do que ele, e que só aceitaria o duelo de Glai se ele pudesse primeiro derrotar Amu. Glai concordou ansiosamente, insistindo que ela usasse uma espada de verdade enquanto ele lutava com uma de madeira. Confiante na vitória de Amu, Sika permitiu o duelo com a condição de que nenhuma magia fosse usada. Amu pressionou Glai com força, fazendo-o recuar, mas quando ela se moveu para finalizá-lo, ele fingiu um feitiço e golpeou a espada dela para longe, reivindicando a vitória. Quando ela chamou aquilo de trapaça, ele argumentou que truques eram justos na batalha, antes de se virar para Sika e declarar que havia ouvido falar de sua vitória no torneio e o desafiava como um oponente digno. Naquele momento, a princesa Fiona chegou, perguntando-se por que seu cavaleiro sagrado pretendia lutar em um duelo. Ela achou a luta sem sentido e disse a Glai para dar um verdadeiro propósito à sua vida sem sentido. Enquanto Glai decidia se retirar da luta, Seika se perguntou como ela conseguiu forçá-lo a obedecer. Glai então apresentou a princesa Fiona a eles, e os outros ficaram chocados ao perceber que estavam conhecendo a princesa sagrada. Enquanto isso, dentro da mansão, Yuki começou a se perguntar quem realmente era a princesa sagrada, então Saiko revelou que ela havia nascido de uma sacerdotisa e que seu pai era o imperador. Dentro de um quarto particular, a princesa começou a dizer que estava esperando para conhecê-los e achou que Amu parecia exatamente com a heroína dos contos de fadas. Ao notar Sika, ela decidiu agradecê-lo por ter aparecido e disse que desejava que ele se tornasse um de seus cavaleiros. Mas Sika disse a ela que seus desejos eram tão sem valor quanto o rosto dela. Naquela noite, Fiona se perguntou se Ifa era a namorada de Sika, mas ela começou a engasgar mais forte do que quando engasga com a carne de Sika. Durante um jantar, Blaze elogiou Sika por salvar a histeria, pois a notícia havia se espalhado por várias nações, enquanto sua mãe o incentivava a escrever com mais frequência, ouvindo a voz dela pela primeira vez. Mais tarde, Amu entrou sorrateiramente no quarto de Sika e ele brincou que ela não deveria vir só para duelar com a espada dele. Ela então perguntou sobre os planos dele após a formatura, revelando que pretendia voltar a aventurar-se. Sika lembrou-se de sua promessa na masmorra, onde ela disse que ele se juntaria a ela, embora ele não tivesse ideia do que fazer e se perguntasse se ela o ensinaria. Ela concordou, ansiosa pela primeira vez deles juntos, antes de deixá-lo sozinho. Depois, Yuki perguntou se ele havia esquecido que estava usando Amu apenas para esconder seu verdadeiro poder, mas Saika disse que jamais poderia esquecer isso. No dia seguinte, enquanto levavam a princesa Fiona para um passeio pela cidade, Glai disse a ele que precisariam trabalhar juntos para protegê-la. Então ela decidiu segurar a mão de Sika enquanto se apressava para o mercado. Em pouco tempo, ela notou um jovem casal e começou a se perguntar como poderia se aproximar mais de Sika. Amu sugeriu que eles colocassem suas vidas em perigo, dizendo que isso cria um laço especial. Pensando que era uma ótima ideia, a princesa Fiona decidiu levá-los a um canteiro de obras e, ao sugerir que olhassem mais de perto, ela decidiu puxar Sika para mais perto. Nesse instante, uma corda se rompeu e, enquanto as tábuas caíam sobre eles, Glai e Amu lançaram um feitiço ao mesmo tempo, protegendo-os das tábuas. Contudo, a princesa Fiona ficou desapontada por Saika não ter lançado feitiços, pois esperava ser salva por ele. Para compensá-la, Sika decidiu comprar um presente para Fiona, e enquanto ajeitava o cachecol dela em um beco, ele invocou um espelho de quartzo para que ela pudesse se ver bem. Ela achou que era bonito e disse a ele que amava o presente dele. No dia seguinte, Saiko encontrou Glai treinando e se perguntou se ele estava se exibindo como um cavaleiro sagrado. Mas Glai disse que o título não era tão grandioso quanto parecia, porque era uma jogada política da princesa, escolhido não por sua habilidade, mas como parte do plano secreto da princesa Fiona.
Afinal, ela era uma política, mas também conseguiu manobrar seu caminho do nada para se tornar a favorita ao trono. Quando Sika se perguntou como isso era possível, Gly disse a ele que a princesa Fiona podia ver o futuro, assim como sua mãe, que era a princesa Oráculo. Por essa razão, ela havia pedido para ver a Mu, já sabendo que ela era a heroína. Mas quando Gly percebeu que Saika já sabia, ele o alertou para ficar fora do caminho dela. Gly explicou que ela estava trabalhando para assumir o Império, mas Saika achava que havia algo mais por trás disso. Mais tarde naquele dia, quando a princesa Fiona começou a procurar Seika na mansão, ele se escondeu nos arbustos, já cansado de ver o rosto dela. Enquanto a Mu passava, Seika de repente saltou, quase a assustando. Quando ela percebeu que ele estava se escondendo da princesa Fiona, a Mu sugeriu que ele passasse o dia com ela, notando o quão desesperadamente Fiona estava tentando encontrá-lo. Pouco tempo depois, Seika se juntou à princesa Fiona na varanda, onde ela o convidou para uma partida de xadrez. Ele aceitou, mas antes de começarem, Fiona propôs uma aposta. O perdedor deveria um favor ao vencedor. Embora Seika soubesse que provavelmente perderia, ele concordou mesmo assim. Assim que o jogo começou, a princesa Fiona perguntou qual peça de xadrez ele achava a mais forte. Seika respondeu que era ela, dizendo que exercia influência sobre soldados e líderes, mantendo-se nas sombras. Fiona elogiou sua resposta inteligente, mas disse que estava apenas parcialmente correta. Ela explicou que o verdadeiro mentor sempre se esconde da vista. No entanto, ela acreditava que os peões eram os mais fortes, porque quando pessoas comuns se unem, elas têm o poder de derrubar um império. Por essa razão, ela buscava obter o apoio do povo, acreditando que isso garantiria sua posição como a primeira escolha para o trono. Naquele momento, a princesa Fiona declarou com confiança que venceria o jogo, mas Seika já sabia que ela havia vislumbrado o futuro, e percebendo que ele havia descoberto a habilidade dela, ela presumiu que Gly devia ter contado a ele. Seika, contudo, revelou que havia descoberto sozinho, desde o momento em que ela interferiu em sua luta de treino com Gly. Ele suspeitou que ela havia previsto a derrota de Gly. Então, quando ela o levou ao local onde a corda convenientemente caiu sobre eles, isso confirmou a ele que ela podia prever o futuro. Quando Seika perguntou se ela pretendia salvar o Império usando esse poder, a princesa Fiona confessou que o futuro não era absoluto, explicando que ele sempre poderia mudar. Percebendo que não conseguiria vencer a partida, Seika aceitou a derrota. Naquele momento, a princesa Fiona confessou que pretendia salvar alguém que estava perto da morte, embora hesitasse em revelar a identidade por medo de que isso alterasse o futuro. Decidindo se tornar seu aliado, Seika ofereceu sua assistência. Enquanto isso, nas profundezas da floresta, o grupo de demônios havia aniquilado um exército de bandidos. Seu capitão elogiou seus homens por ficarem mais fortes e os ordenou a devorar os cadáveres. Com seu feitiço de avaliação, que lhe permitia ver a força dos outros, Zonin estava confiante de que poderiam garantir seu sucesso em matar o herói. De volta à mansão, Saika e os outros se preparavam para retornar na academia. Contudo, após viajar por várias horas, Sika sentiu algo estranho na floresta. De repente, uma carruagem explodiu na frente deles, mas era apenas uma isca que a princesa Fiona havia preparado. Saika imediatamente saltou para o telhado para procurar os atacantes. Ao mesmo tempo, um grupo de homens correu para suas posições, enquanto bandidos apareciam em um penhasco. Ao comando de seu líder, arqueiros miraram na carruagem da princesa Fiona. Então Saika lançou seu feitiço magnético, desviando todas as flechas com facilidade. O líder ordenou a seus homens que atirassem novamente, mas o mesmo feitiço repeliu seus disparos com a mesma facilidade. Observando a cena, o líder dos bandidos se perguntou quem Seika realmente era. Percebendo que a maioria das carruagens eram iscas, ele ordenou a seus homens que concentrassem toda a sua magia na carruagem da princesa Fiona. Um deles lançou um feitiço poderoso, arremessando uma enorme rocha em Saika, mas ela se desfez inofensivamente contra sua barreira. Enquanto o líder dos bandidos ficava desesperado, ele ordenou a seus homens que atacassem de frente, mas Gly emergiu da carruagem, aliviado por os arqueiros terem esgotado suas flechas. Com um grito, ele reuniu seus homens e juntos começaram a dominar os bandidos. A princesa Fiona então instruiu Saika a capturá-los vivos. Então Saika invocou cipós que se enrolaram nos bandidos, imobilizando-os naquele instante. Poucos minutos depois, Saika perguntou à princesa Fiona por que ela havia escolhido poupar seus inimigos, perguntando-se se ela planejava usá-los contra seus rivais políticos. A princesa Fiona respondeu que seu único objetivo era descobrir os homens que haviam tramado seu assassinato. Saika argumentou que mantê-los vivos era perigoso, mas a princesa Fiona insistiu que estava segura agora. Ela explicou que os outros bandidos já haviam sido aniquilados e que os sobreviventes capturados esperariam para sempre por um sinal que jamais chegaria. Dias depois, o grupo chegou à capital, mas antes de entrar, a princesa Fiona garantiu a Saika que estava do lado deles, e disse a ele para nunca se esquecer dela. Ao mesmo tempo, o grupo de demônios avançava em direção à capital. Zonin então se perguntou se realmente conseguiriam escapar após matar a heroína, mas sua determinação nunca vacilou. Determinado a acabar com a vida dela, pelo bem da raça demoníaca, ele olhou para a cidade distante, convencido de que o futuro deles estava prestes a começar. Algumas semanas depois, a diretora ofereceu a Saika uma posição no conselho estudantil. Yuki se preocupou que isso pudesse atrair atenção indesejada, mas Saika a tranquilizou, dizendo que ele estava sendo excessivamente cauteloso e que talvez não precisasse mais esconder sua força. Enquanto isso, Zonin e seu grupo chegaram ao destino, pretendendo localizar e eliminar a heroína na Academia de Magia. Antes de entrar, Loni fez um comentário estranho sobre gostar de cenouras grandes garganta abaixo, o que levou Mudaref a repreendê-lo e dizer para ele se concentrar na missão. Com isso, o grupo iniciou sua missão e se teleportou para os terrenos da escola. Ao chegarem, Ganis ficou confuso com o súbito aparecimento da névoa, então ele lançou um feitiço de fogo que revelou 2 estudantes. Ele os atacou imediatamente com suas chamas.
Ao mesmo tempo, Lone e Pirroirrelia também estavam intrigados com a névoa. De repente, eles notaram alguém correndo por ela. Então Lone invocou Lobos das Sombras e esperou que eles voltassem com resultados. Em outro lugar na névoa, Mudarev parecia confuso pela bruma quando de repente foi atacado e ficou excitado. Mabel então apareceu, percebendo rapidamente que ele era Mudarev, e não apenas um mero ogro feio. Mudarev declarou sua intenção de eliminar Mabel, mas ela se recusou a morrer, e imediatamente lançou seu ataque. Mudarev desviou dos golpes dela e contra-atacou, mas Mabel revidou com força total, fazendo-o perceber que ela era de fato uma oponente digna. De repente, Mabel ativou sua magia e Mudarev percebeu tarde demais que havia caído em sua armadilha. Contudo, ele apenas riu, elogiando o esforço dela antes de se libertar. Mudarev então lançou um contra-ataque brutal com seu enorme porrete, e quando a poeira baixou, ele notou que Mabel já havia desaparecido. Momentos depois, os demônios começaram a sentir que algo estava errado. Eles descobriram que todas as figuras que haviam encontrado até então eram Shikigami de Saika. Então, o próprio Saika apareceu, olhando para eles como se não fossem mais do que insetos, antes de agir como um deus e declarar que lhes daria um castigo divino. Zonin ficou enfurecido e usou sua habilidade de avaliação, apenas para ficar em choque com o que viu. Mudarev deu um passo à frente e desafiou Saika para um duelo, mas antes que pudesse terminar de falar, Saika o obliterou instantaneamente com um feitiço de raio laser. Os demônios ficaram atordoados, e Pirruis-Relaya jurou vingança por sua camarada caída. Ela liberou seu olho maligno, ativando o poder da Medusa numa tentativa de transformar Seika em pedra. Seika zombou dela, dizendo que seu feitiço era inútil, e invocou Hakuta, uma enorme cobra branca. Antes que ela pudesse transformá-lo em pedra, Pirruis-Relaya agarrou o peito e morreu devido à aura avassaladora de Hakuta. Saika explicou que ela nunca teve uma chance, então Lone invocou seu monstro. Contudo, Hakuta liberou seu hack do Conquistador pela segunda vez, esmagando a besta instantaneamente. Desesperado, Lone tentou domar o Ayakashi, mas falhou e foi devorado como um castodon crocante. Zonin ficou perplexo enquanto Saika dispensava Hakuta e o retornava ao Reino das Sombras. Ganis planejava ganhar tempo, mas Zonin recusou e ordenou que seu camarada fugisse. Zonin declarou que Seika era o rei demônio e que eles não tinham chance de vitória. Quando Seika proclamou que protegeria a heroína, Zonin ficou atordoado, incapaz de acreditar que o rei demônio estava lutando ao lado dos humanos. Seika, ficando impaciente, começou a preparar um feitiço. Zonin instou Ganis a escapar enquanto ele liberava seu ataque mais forte. Seika não se conteve, pois retaliou com uma onda devastadora de lava. Zonin foi derrotado na hora, enquanto Ganis mal conseguiu escapar. Enquanto recuava, ele ainda não conseguia acreditar que o Rei Demônio estava ao lado da humanidade. Mas antes que pudesse se recuperar, Ganis sentiu um corte súbito em seu corpo. De centenas de quilômetros de distância, Sika o havia eliminado com seus aterrorizantes poderes exorcistas. Depois, Mabel apareceu, convencida de que Mudarev pertencia à associação de emissários demoníacos e havia sido enviado para assassiná-la. Sika a acalmou, explicando que o verdadeiro alvo do inimigo havia sido Amo. Ele a assegurou de que já havia cuidado disso e pediu para ela manter o assunto em segredo. Mais tarde naquela noite, durante o jantar, Sika soube que Amu estava completamente alheia ao fato de que os demônios a estavam perseguindo. Naquele momento, uma unidade de soldados sob o Marquês Grebel apareceu, anunciando a prisão de Amu e acusando-a pelo crime de assassinato de um emissário demoníaco. Amu ficou chocada, e Saika não conseguia acreditar que um dos demônios que haviam derrotado era um emissário demoníaco. Os cavaleiros exigiram que Amu confessasse, mas ela não tinha conhecimento do suposto crime. Mabel e Ifa tentaram defendê-la, mas Saika as impediu, assegurando a Amu que, como ela era inocente, nada de ruim aconteceria. Contudo, dois cavaleiros ficaram enfurecidos com a fé de Saika nela e prenderam Amu. Saika então confrontou a diretora, exigindo saber o motivo da prisão dela e quem estava realmente por trás disso. A diretora respondeu que a academia cuidaria do assunto, e Saika escolheu confiar em sua promessa de fazer todo o possível para salvar Amu. Mas ele também sabia que, se nada fosse feito logo, Amu seria executada. Sika então tranquilizou Ifa e Mabel, dizendo que a escola já estava agindo, então elas não precisavam se preocupar. Depois ele invocou seu dragão, preparando-se para resgatar Amu pessoalmente. Quando estava prestes a montá-lo, Yuki expressou sua preocupação, alertando-o de que ele atrairia muita atenção e que sua vida pacífica chegaria ao fim. Ela também o lembrou de que ele poderia repetir o trágico destino de sua vida anterior. Seika recusou-se a parar na missão de resgate para salvar sua amada, custe o que custar. Então, com essa determinação, ele partiu em direção à capital para encontrar Amu. Enquanto isso, Amu estava assustada, sentada trancada em uma cela de prisão, temendo que nunca mais veria seus amigos. Lágrimas começaram a cair quando, de repente, alguém apareceu diante dela. Ao mesmo tempo, Seika voou para a capital com seu dragão e usou seus talismãs para localizar Amu. Ele a rastreou rapidamente até o castelo prisão, mas quando Seika tentou resgatá-la, os cavaleiros tentaram matá-lo. Um cavaleiro pediu reforços, e logo Seika foi bombardeado com milhares de flechas. Demonstrando seu poder avassalador, nenhuma das flechas conseguiu perfurar suas defesas. Ele contra-atacou com um golpe devastador, usando magia da terra para esmagar os cavaleiros. Enquanto Seika avançava pelos níveis subterrâneos do castelo, mais cavaleiros chegaram para detê-lo. Eles o bombardearam com flechas de fogo, mas Seika retaliou com magia de fogo azul que os envolveu. Muitos foram queimados, mas ainda assim se recusaram a recuar. Então Seika invocou Kamaitachi, que os cortou impiedosamente. Juntos, Saika e Kamaitachi massacraram incontáveis cavaleiros naquele instante, não lhes dando chance sequer de tocá-lo.
Ele assou seus inimigos vivos e os soldados pereceram sem sequer desferir um golpe. Finalmente, Saika alcançou Amu e a libertou. Mas Amu estava furiosa com ele, com medo de que seu resgate imprudente o arrastasse para sérios problemas. Ela se recusou a ir com ele, não querendo colocá-lo em mais perigo, mas Saika revelou que ela era a heroína, e se não fugisse, seria executada. De repente, Glee apareceu, e logo em seguida, a princesa Fiona se juntou a eles. Sika exigiu uma explicação, perguntando por que Amu fora presa e por que Fiona queria sua execução. A princesa Fiona então explicou que a nação deles já fora pequena, e que o herói há muito tempo servia como um símbolo de paz. Pelas palavras dela, Saika percebeu que os demônios visavam Amu para eliminar a causa de uma nova guerra. Ele também aprendeu que Amu jamais poderia se tornar tão forte quanto o herói anterior, pois sua proteção constante a impedia de enfrentar perigos e, assim, ganhar força. Mesmo assim, Sika se recusou a deixar Amu morrer. Fiona então ofereceu garantir a segurança de Amu e prometeu que Sika não seria preso, contanto que ele partisse imediatamente. Sika recusou, dizendo que não tinha certeza se poderia confiar nela. Desanimada, a princesa Fiona aceitou a escolha dele, e Gly expressou sua decepção com o irmão mais novo. Fiona preparou uma carruagem para ajudá-los a escapar. Amu a agradeceu, e Saika descobriu que Fiona havia cuidado de Amu durante sua prisão, visitando-a frequentemente e conseguindo um cobertor para ela. Percebendo a bondade dela, Sika se desculpou por ter duvidado antes que se separassem. Mais tarde, ele retornou aos Cavaleiros Caídos que havia transportado em massa para outro mundo e revelou seu verdadeiro poder, revivendo-os. As duas garotas que testemunharam aquilo ficaram atônitas com a magnitude de sua magia. Com Amu ao seu lado, Sika se preparou para seguir em frente, sabendo que teriam de deixar a academia para trás. Enquanto isso, a princesa Fiona se encontrou com uma figura sombria que perguntou quem Sika realmente era. Ela revelou que ele era o atual rei demônio que protegia a heroína. Depois disso, Seika escreveu para seus amigos, e juntos eles decidiram largar a escola e iniciar novas aventuras. Logo em seguida, Seika e Amu se reuniram com seus companheiros em uma cidade próxima, começando suas novas vidas como aventureiros.